Quais são os estímulos? O principal estímulo para a eritropoese é a eritropoetina. Tá? E aí ela é produzida nos rins. Portanto, qualquer pessoa que tem uma falha renal, né, uma doença renal, vai diminuir a produção de eritropoetina, portanto, pode ter anemia. Outros estimuladores da eritropoiese incluem a testosterona, o próprio GH e GF1. Né? Então, neste caso, a testosterona ela estimula o rim a liberar eritropoetina. Por isso, quando a pessoa está fazendo terapia de reposição de testosterona ou está usando um agente anabólico, a gente tem reflexos disso no número de eritrócitos. Portanto, a contagem de reticulócitos dessa pessoa também aumenta. Então, respondendo algumas dúvidas lá em relação à desidratação. Se você fizer a dosagem, a contagem dos reticulócitos, você tira a dúvida se é desidratação ou se é um processo relacionado ao uso de esteroides ou de algum agente que está estimulando a eritropoiese, porque a tendência é o reticulócito aumentar. Então, esse seria um exame que é útil tanto para ver o excesso da produção, quanto também quando a pessoa não está produzindo células de uma maneira adequada. Então, lembra que a gente falou lá da aplasia da medula, da anemia, porque a pessoa não está conseguindo liberar células? Então, no caso, o reticulócito vai se encontrar diminuído, porque se a medula não libera células, não libera os reticulócitos. Aqui só a questão de curiosidade, tem algumas células aqui coradinhas de azul, né? Nesse roxinhos aqui são os reticulócitos. E aqui o processo de maturação, conhecido como eritropoiese. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, que a contagem de reticulócitos ela não está incluída no hemograma, então você tem que solicitar a parte. Então, como que você faz? Eu até escrevi aqui no chat, ó, solicitar contagem de reticulócitos. Tá? Então, a contagem de reticulócitos ela é um exame à parte, e ela é muito útil quando a gente fala da avaliação do tratamento das anemias ou da identificação das anemias. Por quê? Quando a pessoa tem uma anemia por deficiência de fatores, como a gente fala aí, por exemplo, deficiência de ferro, a deficiência de ácido fólico, de vitamina B12, nesses casos, deficiência de zinco, deficiência de cobre, a maturação, ou seja, a eritropoiese está diminuída, ou seja, a pessoa libera menos células na circulação. Consequentemente, os reticulócitos também estão diminuídos. Todas as vezes que a pessoa tiver, por exemplo, um processo de hemólise, destruição das hemácias, por conta da atividade física, ela aumenta a produção de hemácias para repor essas hemácias perdidas. Portanto, o reticulócito aumenta. Então, a gente vai ter algumas causas de aumento e diminuição do reticulócito. E aí é importantíssimo, para você interpretar o reticulócito, você tem que saber qual pergunta você está fazendo. Então, vamos pensar. A pessoa tem hemólise, sim ou não? Tem hemólise, sim. Como está o reticulócito? Aumentado. A pessoa tem uma anemia hiporregenerativa. O que é uma anemia hiporregenerativa? É uma anemia onde a gente tem pouca produção de eritrócito, por exemplo, por falta de um fator, como o ferro, a B12, o folato, ou por falta de estímulo de eritropoiese, como no caso da eritropoetina faltando na doença renal. Então, nesses casos, o reticulócito está diminuído. A pessoa está usando esteroides anabólicos ou está usando eritropoetina. Os reticulócitos aumentam. Então, é assim, através da contagem de reticulócitos e do hemograma, que a Agência Mundial Antidoping faz testes ao longo do ano para identificar e mapear os atletas ao longo do que ela chama de passaporte biológico. Bom, vou colocar um exemplo aqui. Para que serve o reticulócito? Olha, um parâmetro que fornece informação quantitativa da eritropoiese e o aumento do reticulócito pode indicar quando o reticulócito está aumentado, tá? Hemólise intravascular, resposta ao tratamento das anemias, você está tratando da anemia e ela está respondendo, o reticulócito aumenta. E o doping sanguíneo. Lembrar que no final de uma temporada competitiva, a gente pode ter aqui, né, uma alteração referente à diminuição da contagem dos reticulócitos. E aí, né, quando a gente fala desse processo, os valores de referência da contagem de reticulócitos, eles não mudam
se a pessoa é praticante de atividade física ou não. O que muda, neste caso aqui, né, se o aparelho utilizado pelo laboratório é diferente. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, o mesmo aparelho, para vocês verem que não tem diferença. Então, por exemplo, entre 0,5 a 1,3, 1,5% é o valor de referência para os reticulócitos neste equipamento. Quando a gente avalia em outros aparelhos, esse valor pode chegar até 2%. Então, olhar para interpretar a contagem de reticulócitos de acordo com o valor de referência que o laboratório fornece, ok? Então, a contagem de reticulócitos seria útil nestas situações. Deixa eu ver se a dúvida acontece aqui a partir dessa análise. Gabriel tem uma dúvida aqui, ó. Parâmetros de hemograma normais e ferritina baixa poderia ser um indício de início de deficiência de ferro? Gabriel, sim. Por que que isso pode acontecer? A gente vai ver daqui a pouco na sequência, tá? Mas só para não te deixar sem resposta agora, os parâmetros, né, os exames laboratoriais que medem a cinética do ferro, eles têm tempo de alteração diferentes. Então, você começa a diminuir a ferritina, diminui o estoque. Só que como as hemácias elas ficam na circulação por cerca de 120 dias, 100 a 120 dias, vai demorar bastante ainda para a gente ter um reflexo na concentração de hemoglobina, no número de hemácias e no VCM e no HCM. Então, o que acontece é que a gente precisa ter aí um tempo maior para ter alteração. Mas se nada for feito nessa ferritina de 17, a gente vai ter uma pessoa que já vai começar a desenvolver dali a pouco um pouco de anisocitose, alteração do RDW, na sequência alteração de VCM, HCM, aí até lá na frente, hemácia, hematócrito e hemoglobina serão os últimos parâmetros a serem alterados. Então, às vezes, fazendo um ajuste na dieta da pessoa, às vezes nem é necessário uma suplementação. Mas é importante entender por que a ferritina está diminuída, né? Eu posso ter uma pessoa diminuindo a quantidade de ferro porque ela não está absorvendo esse ferro, ou porque ela está tendo, né, alteração na dieta, que não tem a ingesta adequada desse ferro. Ok? Bom, queria saber se ficou claro para vocês o que é a contagem de reticulócitos e qual que é a importância, porque esse é um exame ainda muito pouco utilizado, embora ele já esteja aí há mais tempo, né, na rotina laboratorial, só que ele é muito útil principalmente para o nutricionista, por quê? Porque você pode identificar, né, causas relacionadas a uma deficiência de ferro real, uma deficiência de folato, você pode verificar uma resposta ao tratamento que você está implementando, a estratégia nutricional, então, de maneira muito rápida. O reticulócito ele consegue se alterar em torno de uma semana, então você não precisa esperar muito tempo para que faça a repetição desse exame, tá? Só que lembrando, mais uma vez, ele é um exame que é solicitado à parte, ele não vem ali no hemograma, a não ser que a pessoa esteja, por exemplo, num centro, trabalha num hospital, e aí nesse hospital ou num centro de fisiologia que tem um aparelho lá que faz reticulócitos, e aí o aparelho já solta, ok? Bom, se ficou claro aqui, eu queria ver se aquelas dúvidas, tá, que o pessoal tinha, se puder levantar agora para a gente discutir aqui, porque eu acho que a gente vai na sequência já mudar a questão aqui para a discussão de um resultado de exame que eu vou apresentar. Eu acho que a dúvida era mais a questão do hematócrito e da desidratação, não era isso? Era o Vitor, deixa eu ver quem mais aqui. A Camila, que a gente já respondeu. Aí o Vitor fez o comentário, né? Quanto o hematócrito mais alto, mais viscoso, que ele é moldado pela injeção de água, tá certo. Depende da dosagem da droga também, tá certo. E lógico, né, que também tem fatores genéticos associados a esse processo, ok? Bom, vou colocar aqui para vocês um exemplo de hemograma, que aí a gente estava nessa dúvida, né? Então, quando eu estou na dúvida também em relação ao estado de hidratação e uso de uma substância, eu posso consultar resultados anteriores, tá? E esse exame aqui, ele também foi gentilmente cedido por uma aluna, né, que assistiu a aula e depois
me enviou e me autorizou aqui a utilizar na aula para discutir com vocês. Ela tinha um hemograma aqui com dados, né, de 3 coletas, e percebam que ela está com hemácia, hematócrito, hemoglobina acima dos valores de referência. Ela faz uso de uma substância, né, de uma substância como a nandrolona, que tem o efeito, né, um dos efeitos, né, secundários seria o aumento da produção de eritrócitos. Então, nesse caso, né, a gente tem aqui um risco real de aumento de viscosidade sanguínea. Tanto que, acima desses valores de referência máximos aqui, foi sugerido o processo de sangria. Então, o médico vai fazer o acompanhamento aqui e vai recomendar a sangria. Na verdade, a sangria você acaba removendo um pouco de sangue para que a gente diminua a viscosidade sanguínea. Mas se o uso da substância continua, a gente continuará tendo mais produção de eritrócitos e a viscosidade sanguínea vai aumentar. Então, neste caso aqui, para a gente diferenciar, né? Bom, aqui eu estou colocando para vocês só o hemograma e já estou dizendo que a pessoa está usando nandrolona, mas vamos supor que eu não tivesse essa informação do uso da nandrolona, né? E eu quisesse diferenciar desidratação de excesso de eritropoiese. Então, aqui a gente olha a contagem de reticulócitos, que nessa pessoa a contagem de reticulócitos está aumentada, porque a gente tem o estímulo de eritropoiese acontecendo aqui. Okay? Então, aqui a gente tem, né, um exemplo prático de como que isso pode ser gerenciado, e lógico que a gente tem que tomar um cuidado aqui, né, com essa questão relacionada à viscosidade sanguínea e o risco cardiovascular, por isso que todo o processo de acompanhamento aqui é realizado com o médico, né? Então, se vocês olharem aqui para baixo, as plaquetas, elas estavam na casa de 340, 310, e agora estão na casa de 260. Elas não acompanham o comportamento do hematócrito, tá? Então, é importante que vocês observem isso também, quando a gente vai fazer esse retrato completo do hemograma. E aqui, mais uma vez, a importância de se acompanhar o histórico anterior do paciente, ok? Então, vamos lá, pessoal, falar um pouquinho de anemia. E aí, quando a gente fala de anemia no praticante de atividade física, a gente lembra muito, né, da questão relacionada ao transporte de oxigênio. Porém, quando a gente fala, né, da importância de micronutrientes como ferro, vitamina B12, o ácido fólico, a vitamina B3 e B6, componentes como cobre, zinco, magnésio, todos esses componentes a gente está mais habituado assim, a falar da deficiência quando a gente está falando da anemia e da diminuição da hemoglobina. Mas, quando a gente tem uma deficiência desses micronutrientes, a anemia é o ponto final, lá na ponta do iceberg, quando a gente está falando da hemoglobina diminuída. Anterior a isso, quando a hemoglobina ainda está em níveis normais, decrescendo, a pessoa passa a ter uma série de outras alterações, alterações cognitivas, alterações do desempenho, que não vão só estar relacionadas com o transporte de oxigênio. Vou dar um exemplo. A B12 ela é importante para a síntese de creatina. Portanto, qualquer pessoa que começa a ter a deficiência da B12 passa a produzir menos creatina. Consequentemente, vai ter impacto no treinamento de força, porque a creatina ela é importante para a produção de fosfocreatina. Tá? Então, esse é um exemplo. Tá? A B12 também é importante para a síntese das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Então, nós temos a importância do ferro na ação da tireoperoxidase, que é a enzima responsável por produção de hormônios tiroidianos. Então, você vai ter uma série de alterações também que não tem a ver só com o hemograma em si, só com a hemoglobina. Só que o parâmetro que nós temos para definir uma anemia é a concentração de hemoglobina. Só que até a concentração de hemoglobina se alterar, a gente tem uma série de parâmetros que vão estar alterados e vamos ter uma série de alterações de queixas do nosso paciente ou do nosso atleta. Tá? E aí, a gente vai discutir aqui que nós temos uma série de exames que se relacionam e eles sinalizam deficiências que a gente encontra ainda quando a pessoa está com os parâmetros do hemograma dentro da normalidade. Tá? Deixa eu ver se essa dúvida ela até
tem a dúvida do Luan, é até interessante. Luan, nós vamos discutir isso já na sequência, mas não vou te deixar sem resposta. Às vezes a B12, num exemplo aí que você deu de 250, ainda está dentro do valor de referência, que a gente tem aí valor de referência mínimo 190, dependendo da unidade, e a pessoa já apresenta as queixas, inclusive com diminuição, sim, da síntese de creatina. E por isso que a gente tem alterações cognitivas importantes nas pessoas que têm deficiência de B12. Então, às vezes, a gente tem que melhorar. Agora, como que eu vou descobrir que essa B12 está em falta, ou o ácido fólico, ou o ferro? A gente vai ter testes que se somam ao hemograma. Tá? Então, basicamente, a gente tem as deficiências, né, as anemias provocadas por alterações carenciais, né, diminuição de matérias-primas hematopoéticas. Aqui a gente pode citar as principais, a B12, o folato, B3, B6, o próprio ferro, né, e também outros micronutrientes, como cobre, zinco, magnésio, que são importantes no processo de formação do hêmio. Tá? E também tem a deficiência pela falta de estímulo, por exemplo, quando a gente tem lá a deficiência de eritropoetina acontecendo no indivíduo que tem doença renal. Tá? Então, a B12 e o ácido fólico, eles são importantes cofatores que a gente tem no metabolismo desse aminoácido, que é a metionina. Tá? E aí, os derivados, né, do metabolismo da metionina, eles também são úteis para a síntese da creatina, como eu mencionei para vocês anteriormente. E também nós temos a participação de B12 na síntese adequada do DNA das células e das catecolaminas. Tá? Então, quando a gente tem uma alteração de deficiência de vitamina B12, a gente passa a ter algumas alterações no hemograma, alterações morfológicas e alterações de parâmetros. Então, nós podemos ter macrocitose, VCM acima de 100 femtolitros, ovalócitos, que são hemácias, igual a gente está vendo aqui no lado direito aqui do canto do vídeo, hemácias ovais, né? E nós temos também alterações relacionadas à diminuição de leucócitos e plaquetas. Então, aqui a gente tem leucócitos e plaquetas diminuídos. Geralmente aparece esse quadro aqui, ó, neutrófilos hipersegmentados. São esses neutrófilos aqui, ó, que tem vários núcleos partidinhos, tem um núcleo com vários segmentos, ó, com várias partezinhas aqui redondinhas. Plaquetas gigantes e a presença de alguns eritroblastos, que são hemácias que têm núcleo. Agora, percebam, muitas vezes, para que você tenha macrocitose, você tem que ter um número muito grande de hemácias já com essa deficiência. Isso acontece a partir de um momento em que uma grande população de hemácias já tem VCM aumentado, né, o volume corpuscular aumentado. E aí, às vezes, no início, você vai ter apenas alteração da anisocitose. Então, por isso que a gente precisa acompanhar esses resultados mesmo dentro dos limites de referência. Tá? E aí, nós vamos discutir aqui uma alteração importante no processo de metabolismo da metionina, que nos ajuda a descobrir se essa deficiência está acontecendo, que é a presença de um componente chamado de homocisteína no sangue. Tá? Então, a gente vai discutir isso aqui na sequência. Bom, uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, né? O estoque de vitamina B12 no fígado, ele é relativamente grande para uma pessoa que tem uma ingestão normal de vitamina B12, principalmente a partir das proteínas animais. Porém, né, essa vitamina B12 ela pode começar a ficar em deficiência, e isso ao longo do tempo a pessoa começar a manifestar algumas alterações que estão relacionadas com sinais e sintomas. E aí a gente precisa descobrir o que está causando essa deficiência, porque você pode ter uma deficiência da absorção, do transporte, você pode ter catabolismo, você pode ter um polimorfismo genético que impede o transporte dessa vitamina B12 para dentro da célula, porque é importante lembrar o seguinte, as vitaminas elas são cofatores importantes dentro das células. E aí, para que a gente entenda isso, vamos entender o metabolismo da vitamina B12. Então, a gente tem a vitamina B12, primeiro, sendo liberada dos alimentos através da ação do suco gástrico, ácido clorídrico e pepsina, fazendo essa quebra, essa remoção. E aqui a gente tem a necessidade de transporte dessa vitamina B12, que a gente também chama de cobalamina, pelo trato gastrointestinal. E aqui o primeiro problema que a gente tem é que medicamentos que reduzem a secreção gástrica, como os antagonistas dos receptores da bomba de próton,
os antagonistas dos receptores H2 da histamina, são medicamentos comumente utilizados para tratar gastrite, eles diminuem a produção de ácido clorídrico. Portanto, ao longo do tempo, eles vão diminuindo essa absorção. E aí, é lógico, isso não vai acontecer da noite para o dia, não é porque a pessoa tomou lá 3, 4 comprimidos de omeprazol que ele vai desenvolver deficiência de vitamina B12. Para que a deficiência de vitamina B12 aconteça nas pessoas que são usuárias desse medicamento, isso tem que passar de 6 meses. Tá? Então, se usa omeprazol por mais de 6 meses, deve-se fazer, né, a utilização de vitamina B12 como forma de reposição, porque ele vai perder essa vitamina B12 ao longo do tempo, né, perder a absorção dela, e o estoque vai sendo utilizado até que ele vai ter essa deficiência. Tem alguns estudos mostrando que a gente tem alterações também cognitivas nessas pessoas. Por quê? Porque, embora a gente não tenha um impacto na hemoglobina, a gente tem um impacto da deficiência de B12 em outras células. Outros medicamentos que estão relacionados com a diminuição da vitamina B12 incluem a metformina, que é bastante utilizada pelos diabéticos, e às vezes pelas mulheres com síndrome do ovário policístico para controle da glicemia e controle do quadro de resistência à insulina. Aí, quando a gente fala desses processos aqui, outros marcadores são importantes ser avaliados. A proteína R é uma proteína também importante para se ligar na vitamina B12 e junto com um outro componente chamado de fator intrínseco, eles fazem esse transporte da vitamina B12 pelo trato gastrointestinal. Aí, se uma pessoa tem a deficiência do fator intrínseco, ou porque ele não produz, ou porque tem anticorpos se ligando nesse fator intrínseco, ele tem ali uma anemia chamada de anemia perniciosa. O que é isso? Por não ter o fator intrínseco, ele não consegue absorver a vitamina B12, portanto, ele não tem vitamina B12 suficiente. Mas não é porque ele não tem a vitamina B12 na sua dieta, é porque ele não tem um componente importante para a absorção dessa vitamina B12, absorção e transporte. Outro problema que pode acontecer se a gente tiver aqui, por exemplo, cirurgia de remoção de estômago, onde a pessoa tem uma remoção de uma área aqui, né, a redução do estômago tem a redução de uma área importante de absorção da vitamina e de produção desses fatores. Portanto, essas pessoas precisam ser monitoradas, né, e tem que ser, lógico, fornecida essa vitamina B12 através de uma outra fonte. A gente tem que avaliar também a presença de bactérias, parasitas no intestino, desbiose intestinal, que pode prejudicar o transporte e também a distribuição dessa vitamina. E também, lógico, afetar as doenças, avaliar possíveis doenças genéticas que afetam o transporte dessa coenzima, tanto no plasma quanto para dentro das células. E aí você tem, né, os perfis genéticos, a análise de polimorfismos relacionados a essas alterações. E aqui questões mais, vamos dizer assim, pontuais de investigação que vão ser realizadas quando as principais causas foram excluídas. Bom, quando a gente fala esse processo aqui, né, de transporte, deixa eu ver se tem dúvidas em relação a isso. Deixa eu ver aqui, dentro, o pessoal da B12 aqui, né, de 400 pelo menos, de 400 a 500 é o que o pessoal geralmente trabalha, mas a gente vai ver que tem que associar isso à dosagem de homocisteína, tá, Helena? Mas é isso aí. Deficiência de B12 pode levar de 5 a 10 anos para aparecer, tá certo, porque depende muito dos estoques de vitamina B12, né? E aí pessoas que são veganas sentem muito mais isso, né, de forma muito mais rápida. E aí é engraçado, porque algumas pessoas, elas utilizam, né, a vitamina B12, até profissionais de saúde eu já vi fazer isso, dão a suplementação, ou a pessoa vai por conta própria tomar a suplementação e observam melhora no primeiro momento, porque realmente dá aquele, vamos dizer assim, aquele boost no organismo. Mas isso não é muito saudável que a gente faça essa utilização, essa automedicação de vitamina B12, porque o excesso da B12 também é ruim, né? E inclusive trazendo desconforto em algumas situações. É muito comum uma pessoa que está fazendo suplementação de B12, por exemplo, começa a aparecer acne, porque a B12 ela atua ali aumentando a proliferação das bactérias que estão relacionadas com a produção do sebo na pele. Tá? E aqui o Luan, gastrite pode atrapalhar a deficiência de B12, de certa maneira, se ela atrapalhar lá a produção de fator intrínseco. Tá? E
na causa da falta ou da deficiência do fator intrínseco, Stephanie, aí é identificado, né, se é realmente, né, a falta do fator intrínseco, aí a gente tentar, né, a administração dessa vitamina B12 por outras vias que não tratam o gastrointestinal. A gente tem aí o sublingual ou o próprio injetável. No caso da nutrição, sublingual é possível de ser prescrito. Então, são formas que a gente tem de contornar esse processo, só que aí é algo constante que vai ter que ser realizado. Bom, como que a gente avalia essa necessidade de vitamina B12? Então, olha só, não basta ter valores de vitamina B12 dentro do limite de referência fornecido pelo laboratório. Por quê? Nós temos aqui, né, o processo da vitamina B12 atuando no citoplasma, tá? Então, a gente tem aqui, ó, citosol, mitocôndria e núcleo. Ô, mitocôndria, quando eu te vejo, sinto um crush aqui, porque dentro de você está o ciclo de Krebs. Vamos lá. Olha só, no citoplasma, a gente tem o ciclo da metionina, tá? E aí, esse aminoácido aqui, o homocisteína, ele é convertido em metionina numa reação dependente aqui catalisada pela metionina sintase, que precisa de metil B12. B12 vem da vitamina B12 e o metil vem do ácido fólico. Então, o ácido fólico doa ao grupo, né, depois transformado em folato, e aí, juntos, né, vitamina B12 e ácido fólico participam desse metabolismo aqui da metionina. Bom, essa adenosylmetionina é importante lá na síntese de creatina, que a gente viu anteriormente. Então, com menos B12, eu tenho menos formação de metionina, menos essa adenosylmetionina e, portanto, menos síntese de creatina. Mas olha só que interessante, se você tem, né, a deficiência da vitamina B12, vou voltar aqui que o meu apontador sumiu. Você vai aumentar a quantidade de homocisteína no sangue. Então, quando a gente tem homocisteína aumentada no sangue, é um sinal claro da deficiência da vitamina B12 dentro das células. Tá? Então, esse é o primeiro. Mas aí você vai falar assim, nossa, professor, mas e se estiver faltando o ácido fólico? Também pode acontecer aumento da homocisteína. Aí tem uma outra dica, tem um outro exame, que é o ácido metilmalônico. Olha que interessante, dentro da mitocôndria, você tem a conversão do metilmalonil-CoA em succinil-CoA. Quando você tem menos B12, só que o adenosil B12 ele não é dependente lá do folato, é só a B12 que está dentro aqui da mitocôndria. Menos B12, você aumenta o NMA, o ácido metilmalônico. E aí você diminui a produção de succinil-CoA, que é um intermediário do ciclo de Krebs. Então, percebam, se você tem deficiência de B12, você, por um lado, está prejudicando síntese de creatina, de catecolaminas, e aqui também você está deixando o ciclo de Krebs, a produção de energia pela via aeróbia, também prejudicada, menos eficiente. Não é que vai parar a produção, é que você começa a diminuir, né, a produção de succinil-CoA, os intermediários que são importantes ali no ciclo de Krebs. Então, quando a gente tem o ácido metilmalônico aumentado e a homocisteína aumentada, eu posso ter uma deficiência de B12 e de folato. Se eu tenho só o ácido metilmalônico aumentado, mais provavelmente é a B12, né? Mas é sempre útil que a gente coloque a dosagem de vitamina B12, a dosagem de ácido fólico e, no mínimo, a homocisteína, para que a gente possa avaliar esse quadro, ok? Então, aumento de homocisteína, está faltando B12 dentro da célula. É o que a gente chama de deficiência funcional de B12. Você ainda não tem um reflexo no VCM, não tem um reflexo na contagem de hemácias e na hemoglobina, mas já tem um aumento da homocisteína no sangue. E alguns estudos têm mostrado isso daqui, ó. Esse estudo é bem interessante, ele avaliou 100 atletas recreacionais e observou aqui que 23% deles tinham homocisteína plasmática aumentada. E quando eles foram avaliar, né, esses indivíduos com homocisteína aumentada, eles perceberam, né, que vários deles estavam aqui, ó, nessa região que ele chamou de alta prevalência de deficiência funcional de vitamina B12. Quem são essas pessoas? São pessoas que têm valores de vitamina B12 próximos do limite mínimo, ainda dentro do valor de referência, aqui era abaixo de 270 picomol por litro, e também tinham valores de ácido fólico muito próximos do mínimo.
tá? Então, neste caso aqui, gente, é importante a gente entender o seguinte, não basta estar com o valor da vitamina B12 dentro do limite de referência. A gente precisa associar a dosagem de homocisteína. E é importante a gente salientar também que a atividade física modifica o valor da homocisteína. Homocisteína aumentada no sangue significa também aumento do risco cardiovascular. Ela é um fator pró-inflamatório, fator de risco independente, assim como é o colesterol, a LDL. Então, olha só que interessante, esses valores de referência aqui, ó, de 7,1 a 11,5 micromol por litro, são os valores para os praticantes de atividade física e atletas, menores do que quem não pratica atividade física, porque quem pratica atividade física tem menos risco cardiovascular. Atividade física aqui é um fator importante para que a gente possa fazer essa distinção. Então, fiquem atentos aqui. Quando a gente não está falando da atividade física, a gente está falando da clínica, tem estudos mostrando, né, que uma homocisteína abaixo de 9 seria um fator protetor bastante importante. Então, aqui, mesmo a gente tendo esse valor aqui de 11,5 no limite máximo de referência, a gente trabalharia aí em 9, 10, que seria um valor considerado ideal para essa dosagem. Quando a gente fala desses valores que eu estou colocando para vocês de referência aqui, são valores em que a metodologia não afeta tanto. Por quê? Porque são poucos métodos que os laboratórios utilizam. Os hormônios, a gente tem vários equipamentos de vários fabricantes diferentes, por isso que a gente tem uma gama de valores de referência diferentes, ok? Então, ficar atentos aqui. E uma coisa que tem sido cada vez mais frequente, talvez vocês já estejam até observando, é o número de pessoas com valores de vitamina B12 muito elevados, acima de 900, 1.000, 1.100, já peguei até de 2.000 a vitamina B12. Então, você tem que investigar algumas condições. Investigar condições de alteração hepática, dano hepático pode fazer com que a pessoa libere mais vitamina B12 por conta da própria lesão e essa vitamina é liberada, porque o fígado é o local de estoque principal dessa vitamina B12. Avaliar questões relacionadas, né, ao excesso de utilização da vitamina B12, como a própria suplementação por conta própria, e também questões mais relacionadas às leucemias. Então, a gente tem algumas alterações que a gente investiga quando a vitamina B12 está acima do limite de referência, ok? Então, deixa eu ver aqui antes de eu passar o próximo. Ah, não, já é o artigo. Pessoal, aqui, Stephanie, aqui ela é rápida, né? Nem terminei de passar o slide, já tem o artigo. Muito bem, é isso aí. Bom, pessoal, vou colocar para vocês aqui um exemplo de exame que eu gosto bastante. Né? Por quê? Primeiro, porque foi mandado por um aluno. Segundo, porque é algo que a gente encontra na prática. A gente está falando aqui de vários exames, a tarde inteira falando de exames, e às vezes a gente se perde um pouco quando vai pegar o exame para analisar, porque reconheço, é muita coisa para olhar, e às vezes a gente se perde naquela lista de exames que a gente solicitou. Ou às vezes até que o paciente ou o atleta já trouxe, porque não foi você que solicitou, foi uma outra pessoa. Então, olha só, esse homem de 46 anos, praticante de atividade física, o hemograma dele foi mandado para mim para tirar uma dúvida. Eu gosto bastante desse layout, desse laboratório, que coloca a corzinha diferente aqui para o exame que está alterado. Os laboratórios agora estão fazendo isso, né? Perderam aquela dó de gastar tinta da impressora e agora estão mandando colorido. Olha que legal isso daqui, né? Você olha aqui um RDW alterado. Apenas o RDW alterado. 15,1 acima dos 14,5%. Quem lembra aí, né, no chat, pode escrever, ou pode falar no microfone se estiver aberto aí, o que é o RDW aumentado? O que ele sinaliza para a gente? O que acontece quando o RDW está aumentado? Como é que é o nome do negócio? Vamos lá, me ajudem aí. Isso aí, Luan, anisocitose. Exatamente, anisocitose, alteração do tamanho. Mas eu não sei ainda se é, né? Não sei se é macrocitose ou microcitose. Aí eu olho, né, para o VCM. 93, está normal dentro de um valor de referência que chega a 100. Só que percebam,
ele é 93 normal, mas ele está mais próximo do macro do que do micro. Então, eu começo a suspeitar que essa minha anisocitose aqui tenha mais a ver com macrocitose, tá? E essa macrocitose pode ter, na sua essência, uma deficiência de vitamina B12. Aí a gente olha para a homocisteína. A homocisteína está aumentada, né? Então, o aumento da homocisteína me diz que dentro da célula pode ser deficiência de B12 ou deficiência de ácido fólico. E aí, olha que interessante, a gente olha a B12 até em valores normais, 539 são valores bons. Então, sobra para quem? Né? Sobra para o ácido fólico desse indivíduo que está abaixo. Embora mais raro disso acontecer, né? Não é muito frequente a gente ter uma pessoa com a deficiência de ácido fólico assim isoladamente, pode aparecer. Então percebam que rapidamente corrigir esse ácido fólico aqui, a gente vai evitar que essa pessoa tenha lá na frente uma anemia. Se vocês olharem aqui o hemograma dela, 15 de hemoglobina, ela está com um valor ótimo de hemoglobina. O problema vai ser se isso prolongar, né? Continuar por muito tempo, a gente vai ter uma pessoa que vai ter essa anemia macrocítica, tá? Então, esse seria um caso, né, de uma alteração importante aqui relacionada à deficiência de vitamina B12. Deixa eu ver aqui. Um RDW de 11, Gabriel, ele não significa uma alteração, porque o RDW ele só está alterado quando ele está para cima. Tá? Quando ele está para baixo, ele não significa nada de alteração. Tanto que o valor de referência do RDW ele é só superior. Quanto menor o RDW, a gente não tem problemas em relação a isso. Ok? Bom, vou colocar para vocês aqui um site. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tirar aqui rapidamente só para copiar para vocês o link, porque esse site eu acho que ele também é um daqueles que é um achado, tá? Vou passar aqui para vocês que ele tem o site e tem o aplicativo, tá? Vou colocar aqui no bate-papo para vocês. Vou colocar o link que é mais fácil, porque você já vai cair direto no site. O que esse site tem de interessante? Ó, vou colocar aqui e já vou abrir para vocês direto, tá? Todas as vezes que você tiver em dúvida se um medicamento pode causar alguma alteração dos micronutrientes, a gente falou aqui de metformina, inibidores de bomba de próton, você vai nesse aplicativo, ó, que chama DNI. Você pode baixar para o iOS e para o Android. Tá? Ou você pode entrar aqui nesse site direto que eu mandei para vocês, que é da Universidade do Estado do Oregon. Eu gosto muito desse site, porque ele tem uma forma bastante útil aqui para a gente. Olha, tem a droga ou o medicamento, qual o micronutriente que essa substância vai ocasionar deficiência, o mecanismo de ação pelo qual isso está acontecendo, você que gosta de estudar, aquelas pessoas que não querem saber só porque querem saber por que acontece, né? Não quer só saber o que acontece, e aqui um mecanismo de ação que você pode fazer. Por exemplo, se você tem aqui, né, vamos colocar aqui os antiácidos, tá? Todos os antiácidos, aqueles medicamentos que a gente utiliza para diminuir a acidez do estômago, eles podem provocar deficiência do ferro. Então, está aqui, ó, usar o antiácido aumenta o pH gastrointestinal, que pode reduzir, né, a absorção do ferro. Então, o que ele diz para você? Olha, não é para você não usar o antiácido, você pode separar o uso do antiácido da ingestão do suplemento de ferro com pelo menos 2 horas, ou da alimentação um espaço de 2 horas, então você vai impedir que isso aconteça. E tem para tudo aqui, ó. Tem alguns medicamentos, tem aspirina, tem outros, ó. A grande maioria, não vai ter todos, né, mas aqueles principais que causam deficiência de micronutriente vai ter aqui, tá? Então você tem aqui, deixa eu achar a metformina que está aqui, ó, cimetidina, antagonista do receptor H2, ó, vai causar deficiência de B12. Tem vários aqui, tá? Então você vai olhar aí esse site, uma dica aí que vai ser muito útil para o seu dia a dia. E se você tiver um aplicativo, na hora que o seu paciente, seu atleta, né, colocou lá na lista dele, né, que
opa, tirei aqui, que ele faz o uso, né, dessa substância, a gente vai poder saber ali, né, uma forma de contornar esse processo, ok? Então fica aí essa dica, junto com aquele site do drugs.com, eu acho que ajuda bastante a gente no dia a dia, principalmente quando a gente fala das medicações e a ação corretiva que o nutricionista pode fazer nesse processo. Tá? Então, fica aqui, é gratuito, né? E aí, se você quiser ler, por exemplo, a referência que deu origem àquele estudo, tem lá no final da página da internet ou até mesmo no aplicativo. Tá? Então, fiquem atentos à medicação e o que ela pode ocasionar no nosso paciente ou no nosso atleta. Bom, deixa eu ver se temos alguma dúvida aqui. Não, vamos seguir então. Fora a deficiência de vitamina B12, né, de folato, que são as principais que a gente viu aqui, uma outra que causa um problema bastante importante para os praticantes de atividade física é a deficiência de ferro. Tá? No caso, a deficiência de ferro é uma das principais anemias que a gente encontra na população no mundo todo. Só que assim, a anemia, como eu falei para vocês, eu tenho que ter a queda, a diminuição dos níveis de hemoglobina. Existe um estágio intermediário, onde o ferro se encontra diminuído na circulação, mas a pessoa ainda não tem a queda na hemoglobina. Isso a gente chama de deficiência funcional de ferro, tá? Ou o que a literatura também chama de deficiência de ferro sem anemia. Deficiência funcional de ferro ou deficiência de ferro sem anemia é a mesma coisa. Você tem o ferro diminuído, mas não tem queda na hemoglobina. Por que isso acontece? Mais uma vez, acho que até aquela situação que alguém colocou aqui, uma ferritina diminuída e ainda tinha a hemoglobina normal. Você vai ter que ter uma queda, né, a duração dessa deficiência de ferro até você ter uma queda significativa da hemoglobina. Quando que isso pode acontecer? Nós podemos ter isso aqui em indivíduos que não têm diminuição da hemoglobina, como pessoas com câncer, doença inflamatória, doença renal e na atividade física. A atividade física promove o processo inflamatório. Promovendo o processo inflamatório, durante a inflamação, o ferro fica diminuído na circulação. Tá? E se a gente tiver essa alteração por muito tempo, nós vamos então ter ali uma deficiência de ferro sendo transformada em anemia. Só para a gente ter um remember da parte da manhã, né? Vamos ver quem está esperto aí, né? Quem lembra o nome da célula que acumula o ferro durante o processo inflamatório? Essa célula que está ficando com o ferro no processo inflamatório e, portanto, pode provocar a anemia. Ó, Ana Luísa está ninja no gatilho, é isso aí, macrófago M1. Muito bem. Então, o macrófago M1 é quem fica com o ferro. Tá? Só que o ferro, enquanto o ferro está retido no macrófago, ele deixa de ser utilizado para uma gama de outras funções. Eu vou colocar nesse slide só as principais. Tá? Então, aqui a gente tem transporte de oxigênio, na hemoglobina tem ferro, e aí o ferro se liga no oxigênio para transportar, né, o oxigênio na hemoglobina. A transferrina, a proteína que faz o transporte do ferro no sangue, né, leva o ferro até a medula, é a transferrina. O ferro nunca fica sozinho, ele é instável, por isso ele não pode ficar sozinho, senão vai dar um PT no organismo, e aí então ele ou está na transferrina, ou ele está na ferritina, tem que estar sempre ligado em alguma coisa. O ferro é importante também para ribonucleotídeo redutase, participa do crescimento tecidual, síntese de DNA dos nossos linfócitos. Percebam, as nossas células do sistema imunológico, os linfócitos, precisam de ferro para atuar. Tá? Você tem, né, a necessidade do ferro também como um cofator na enzima xantina oxidase. Então, olha que interessante. Xantina oxidase é a enzima que metaboliza o ácido úrico. Tá? Na deficiência de ferro, o ácido úrico pode subir um pouco, porque ele não está sendo metabolizado. E quando o ácido úrico ultrapassa o valor de referência, ele passa a agir como um agente pró-inflamatório, tá? Para causar inflamação. Então, é importante que você observe, né? Se uma pessoa está com
a deficiência de ferro, talvez o ácido úrico dela esteja um pouquinho elevado. Tá? A tireoperoxidase, essa enzima que é importante para a produção de hormônios T3 e T4, ela precisa de ferro, e a gente vai falar da produção dos hormônios tireoidianos na próxima aula. Tá? E aí o que acontece é que, se eu tenho, né, pouco ferro disponível, a enzima tireoperoxidase começa a produzir pouco hormônio T3 e T4. Aí você tem uma queda do metabolismo, a queda de algumas funções celulares importantes relacionadas aos hormônios da tireoide. A gente vai ver mais isso na próxima semana, na próxima aula, desculpa. A mioglobina é uma proteína que tem no músculo, ela armazena o oxigênio, também tem ferro, e aqui é importante a gente saber disso porque quando a gente faz atividade física, eu estou promovendo dano tecidual. Aí a gente viu muito aqui que aumenta a enzima CK, é verdade, mas aumenta também a quantidade de mioglobina no sangue. E se eu tiver muito dano, muita lesão, né, vou ter muita mioglobina no sangue. Mioglobina tem ferro. Essa proteína ela acaba sendo drenada pelos rins. Né? Só que aí, se uma pessoa está desidratada ou está ingerindo pouca água, o que pode acontecer? A gente pode ter um acúmulo dessa mioglobina ali nos glomérulos. E o ferro ali começa a aumentar a geração de espécies reativas de oxigênio e radicais livres. Esse é um dos mecanismos pelos quais acontece a rabdomiólise. Tá? Então, para que a gente não tenha rabdomiólise, eu posso ter um dano muscular que libera mioglobina, mas eu tenho que estar hidratado. Né? Se eu hidratar, eu vou favorecer a eliminação dessas proteínas. A ferritina, proteína que está no fígado, funciona como um estoque de ferro, né? Ela também exerce um papel antioxidante.